Namorada disse, não vem no Natal, vou ficar com meu ex. Eu acabei com ela. Melhor você não vir pro Natal. Meu ex vai estar lá e eu quero poder conversar com ele sem ser estranho. Foi isso que minha namorada me jogou na cara, bem quando eu já tinha planejado uma surpresa e comprado o presente que ela sempre sonhou. Não respondi. Simplesmente devolvi o presente, arrumei minhas coisas e fui embora. No dia seguinte, a ligação dela entre soluços me confirmou tudo. O ex dela não tinha ido sozinho. Foi com a noiva nova, que estava grávida. Meu nome é Matias. A pequena caixa azul que carregava no bolso do casaco pesava mais do que deveria, não pelo objeto em si, mas pelo que representava. Durante 3 meses tinha sido meu segredo, minha referência constante. Toda vez que Valentina parava no Instagram olhando aquela joalheria e suspirava dizendo que aquele design art deco era o sonho dela, eu registrava mentalmente. Toda vez que passávamos na frente da vitrine e ela ficava olhando só um segundo a mais, eu percebia, aquele colar não era só um presente, era uma confirmação, a prova de que eu ouvia, de que prestava atenção nos detalhes. Era também o centro da surpresa que tinha planejado pro Natal. Valentina tinha viajado antes pra casa da família dela no Colorado. Tinha que fechar um projeto importante e tava tensa. Vou ficar trancada trabalhando até você chegar, me disse ao se despedir no aeroporto. O Natal começa quando você estiver aqui. O plano era claro. Eu voaria no dia 24. Passaria o Natal com a família dela, numerosa e barulhenta, e depois a gente escaparia por 2 dias pra uma cabana na montanha que eu já tinha reservado. Depois voltaríamos juntos. Mas tinha algo que ela não sabia. Eu não chegaria no dia 24. Tinha trocado o voo pro dia 23 e usado parte de um bônus que guardava a tempo. Minha ideia era aparecer um dia antes com o colar na mão, surpreendê-la na porta e levá-la naquela noite para um momento só nosso antes do caos familiar. Estava arrumando a mala quando chegou a mensagem dela. Era 22 de dezembro. Faltavam 12 horas para eu sair. O celular vibrou em cima da cama e sorri esperando algo trivial. 4 horas e 18 da tarde. Oi, mudança de planos para amanhã. Não desconfiei de nada. 4 horas e 19 da tarde. Não vem pra véspera de Natal. Senti o golpe seco. Fiquei olhando pra tela esperando um esclarecimento que não veio. 4 horas e 20 da tarde. Sebastian vai estar aqui com a família dele e eu quero poder conversar com ele sem que fique estranho. Já faz anos. A gente retoma depois do ano novo. Valeu por entender. Li a mensagem várias vezes. Não vem. Sem que fique estranho. Valeu por entender. Sebastian, o ex da faculdade. O cara do dinheiro da família e do sorriso seguro. Nunca tinha conhecido ele pessoalmente, mas sempre esteve presente como uma sombra. O apartamento ficou em silêncio. Me sentei na cama amassando a roupa que tinha dobrado com cuidado. Pensei em explicar a surpresa, dizer que já estava a caminho, que tinha o colar, que tudo podia continuar igual. Mas algo se apagou. Ela não estava pedindo uma conversa, estava informando uma decisão. Estava me tirando do Natal dela para abrir espaço para outro. Pedi que me ligasse. Minutos depois, o telefone tocou. Na tela apareceu uma foto dela rindo, tirada meses atrás. Oi, disse. Oi, respondeu ela com barulho de pratos e vozes ao fundo. Disse que tinha entendido a mensagem, que ela estava me pedindo para não ir para poder ver o ex dela. Ela suspirou irritada. Não fala assim. Não é uma desinvitação. É complicado. Minha família conhece ele a vida toda. Ele tá passando por um momento difícil e eu preciso estar lá como amiga. Se você vier, vai ficar tenso. Eu ia me sentir observada. Assimilei as palavras dela com calma. Ela precisava apoiar outro homem no Natal. E eu atrapalhava. Você precisa estar lá pra ele. Repeti. E eu sou o quê? Então, o tom dela ficou defensivo. Por isso que não queria falar sobre isso. Você tá fazendo sobre você. É só uma noite. Não é pra tanto. A gente tem a vida inteira pra passar natais juntos. Eu preciso desse fechamento pra poder seguir em frente com você. É maturidade. Maturidade. A palavra ficou flutuando. Fiquei em silêncio. A caixa azul queimava contra minha coxa. Pensei na cabana não reembolsável, no voo trocado, na imagem que tinha construído durante semanas da cara dela ao me ver aparecer. A imagem se despedaçou, e naquele momento entendi que não tinha mais nada para explicar. A imagem voltou na minha mente com uma clareza desconfortável. Ela sentada perto de uma lareira, compartilhando um sorriso carregado de nostalgia com Sebastian, enquanto eu ficava sozinho no nosso apartamento tentando entender em que momento tudo tinha tomado esse rumo. Então é isso, disse finalmente, percebendo como minha voz encontrava um registro diferente, mais sereno, quase distante. Não era mais a voz de um namorado machucado,
chocado. Era a voz de um homem observando um fenômeno triste, mas curioso, de fora. Respondeu ela. Não exagera, é só logística. Logística, repeti. Perfeito. Então tá tudo certo. Teve um breve silêncio do outro lado da linha. Tá tudo certo? Perguntou Valentina com uma impaciência que denunciava que a mente dela já tinha avançado para o que quer que fosse esse conversar. Olhei ao redor do quarto que dividíamos. As paredes, os móveis, os pequenos detalhes que achei que faziam parte de uma vida em construção. Sim, Valentina, respondi. Tá tudo certo. Desliguei sem esperar a despedida dela. Por um longo tempo fiquei sentado, imóvel. A raiva chegou intensa, como uma onda ardente, mas se dissipou rápido ao bater em algo mais contundente, na clareza absurda da falta de respeito dela. O que sobrou foi uma calma estranha, quase pacífica. As perguntas se dissolveram sozinhas. Não importava como ela tinha conseguido fazer isso. Ela fez. O porquê deixou de fazer sentido. O fato era simples. Ela tinha escolhido a possibilidade do Sebastian em vez da certeza de mim, e tinha feito isso numa das noites mais significativas do ano com a leveza cruel de quem cancela um compromisso trivial. Me levantei. O primeiro movimento foi automático. Abri o notebook, entrei no site da companhia aérea e cancelei o voo. O crédito ficou registrado para uma viagem futura, uma que eu faria sozinho. Depois tirei do bolso a pequena caixa azul. Segurei na palma da mão. O peso dela, que durante meses tinha representado ilusão e promessa, agora parecia ridículo. Era o símbolo de uma entrega oferecida para alguém que via essa entrega como um incômodo. Voltei a guardar no estojo de veludo. Coloquei dentro da sacola de presente e peguei o casaco. A joalheria ficava num shopping perto, ainda decorado com luzes de Natal e cheio de compradores de última hora. A mesma vendedora que tinha me atendido 3 meses atrás me reconheceu na hora. Patrícia, uma mulher mais velha, simpática, com um sorriso caloroso. De volta tão cedo? Perguntou. Não gostou do design? O design era perfeito. Respondi com voz firme. A destinatária não. A expressão dela mudou. Profissional e compassiva ao mesmo tempo. Não pediu explicações. Processou a devolução com eficiência. O som do comprovante sendo impresso foi como fechar um livro contábil. A pessoa certa vai chegar, disse ao me entregar o recibo, e vai saber apreciar. Agradeci e saí. A sacola vazia terminou num lixeiro perto da saída do shopping. De volta no apartamento, começou o trabalho de verdade. Tirei a mala grande e várias caixas de papelão do armário. Comecei pelo banheiro. Retirei meus artigos do organizador do chuveiro, da prateleira da pia. Só os meus. O barbeador elegante que ela tinha me dado. A colônia que dizia que adorava. Deixei o shampoo que dividíamos. No quarto, esvaziei meu lado do closet. Minhas gavetas. Cada movimento era preciso, quase cirúrgico. Peguei a foto emoldurada de nós dois que ficava na minha mesa de cabeceira. A dela ficou onde estava. Tirei os lençóis da cama. Eram meus. Deixei o colchão nu. Empacotei os livros que tinha trazido pro relacionamento. Desconectei meu videogame da TV da sala. Enrolei os cabos com cuidado. Com cada caixa fechada, com cada rastro meu eliminado, o apartamento não parecia vazio. Parecia mais leve. Como se eu estivesse me desprendendo de uma pele que já não servia mais. Me tomou horas. Quando terminei, o espaço que sobrou era completamente dela. Parecia o apartamento de uma desconhecida, ou da mulher que Valentina tinha sido antes de eu chegar. Estava completo sem mim. Carreguei as caixas e a mala pro carro. Fiz um último percurso. Banheiro, quarto, sala, cozinha. Vi uma caneca que tinha comprado pra ela numa viagem. Dizia a melhor namorada do mundo. Sorri sem humor e deixei ela lá. Na porta parei. Tirei a chave do chaveiro. Tava quente pelo calor do bolso. Deixei ela cuidadosamente sobre a mesa da entrada, bem no centro. Depois saí. Fechei a porta e dirigi até um hotel perto do aeroporto. Não chorei. Não gritei. Senti um silêncio amplo, profundo. Pedi serviço de quarto. Vi um filme sem sentido e dormi como não dormia há muito tempo. Um sono profundo, sem sonhos. O quarto do hotel parecia uma bolha fora do tempo. Um espaço selado, alheio a qualquer celebração. Tudo era excessivamente limpo, organizado até o impessoal. Não tinha luzes intermitentes, nem guirlandas nas portas, nem músicas de Natal vazando pelos corredores. Só o som constante e monótono do ar-condicionado, acompanhado de um murmúrio distante que vinha de uma TV ligada em algum quarto vizinho. Um canal de notícias repetindo manchetes sem emoção, como se o mundo continuasse girando com total normalidade enquanto o meu acabava de parar. Acordei na manhã do dia 23, a data exata em que deveria surpreendê-la. E o que senti não foi devastação. Também não foi raiva imediata. Foi algo mais estranho, mais silencioso. Uma sensação vazia, clara, quase cirúrgica. A dor existia, mas estava contida, encapsulada atrás de um vidro grosso que me permitia observá-la sem que me atravessasse completamente. Não era ausência de tristeza, era distância. O que mais predominava não era o luto, era um alívio profundo. O alívio de ter feito algo, de ter deixado de esperar, de ter terminado com aquela vigilância constante do celular,
com aquela esperança humilhante de que ela reconsiderasse, de que mudasse de ideia, de que eu voltasse a ser suficiente de um momento pro outro. Essa espera tinha sido mais corrosiva que a ruptura em si. Passei esse dia num estado de desconexão funcional. Não estava entorpecido, mas também não estava transbordando. Operava como alguém que executa tarefas com precisão, sem se permitir perguntas demais. Dirigi até um depósito perto do meu escritório, revisei preços, assinei um contrato por 3 meses e descarreguei todas as caixas que carregava no carro. As arrumei dentro daquele pequeno espaço de concreto cinza, alinhando contra a parede, como se isso pudesse dar ordem a todo o resto. Foi um ato simples, mas carregado de significado. Não pensei conscientemente naquele momento, mas agora entendo. Estava delimitando uma etapa. Isso é transitório. Isso é o enquanto isso. Isso não é mais minha casa nem minha vida definitiva. De lá dirigi sem hesitar para o único lugar que naquele instante parecia verdadeiramente seguro. A casa do meu irmão mais velho nos subúrbios. Rodrigo abriu a porta e me observou em silêncio. Viu meu rosto inexpressivo. Notou que eu não carregava malas nem sacolas e mesmo assim não fez a pergunta óbvia. Não pediu explicações. Simplesmente se afastou e abriu mais a porta. Tem cerveja na geladeira, disse. O sofá é teu. As crianças estão aceleradas com açúcar e presentes. Então já tô avisando. Não precisava de mais que isso. O barulho da casa dele foi como um choque frontal contra o silêncio do hotel. Risadas, passos apressados, papel de presente sendo rasgado, vozes sobrepostas. Um caos caloroso. Ajudei meu sobrinho a montar uma nave espacial de Lego com instruções incompreensíveis. Ouvi minha cunhada desabafar sobre problemas do trabalho e repeti prato após prato de lasanha sem pensar em mais nada. Pela primeira vez em semanas não senti que precisava fingir que estava bem. Mais tarde, enquanto carregávamos a lava-louças, Rodrigo me encurralou suavemente na cozinha, apoiou na bancada, cruzou os braços e foi direto ao ponto. Então, quer me dizer por que você tá aqui e não no Colorado? Contei com o mesmo tom neutro com que tinha dobrado minha roupa horas antes, sem enfeites, sem dramatismo. Ela me tirou do convite de véspera de Natal para poder reencontrar o ex sem que eu deixasse a situação estranha. Então tirei minhas coisas e fui embora. Rodrigo ficou parado com um pano de prato suspenso no ar. Depois soltou um assobio baixo. Isso é objetivamente cruel. Me observou com atenção procurando alguma rachadura. Você tá bem? Por que você parece calmo demais? Me levou um segundo para responder. Eu tô, disse me surpreendendo. Acho que fazia tempo que eu tava infeliz, só que não tinha uma razão clara o suficiente para admitir. Agora tenho. Ele acenou devagar e me deu um tapinha firme no ombro. Então a gente fica feliz de te ter aqui, de verdade. Que se dane ela. Dormi naquela noite no sofá dele melhor do que tinha dormido em meses, sem sobressaltos, sem pensamentos circulares, sem checar o celular a cada meia hora. A véspera de Natal passou com meu telefone completamente em silêncio. Tinha silenciado as notificações dela, mas não tinha bloqueado. Parte de mim, uma parte distante quase analítica, tinha curiosidade. Ela mandaria uma mensagem automática desejando Feliz Natal? Ligaria com uma alegria fingida, como se nossa conversa nunca tivesse existido. Me sentia como um observador esperando uma reação previsível. A reação não chegou em forma de texto. Chegou como uma mensagem de voz. Entrou às 11h37 da noite. Eu tava jogando videogame com meu sobrinho quando vi a notificação. Esperei ele se distrair com uma cena chamativa. Coloquei os fones e fui pro banheiro de hóspedes, fechando a porta com tranca. Apertei play. A voz que ouvi não era a Valentina que eu conhecia. Era outra coisa. Quebrada, encharcada de choro. Os soluços se interrompiam com respirações irregulares. Matias. Meu Deus. Matias. Você não vai acreditar no que ele fez. Inspirou com dificuldade. Ele trouxe ela com ele. A noiva dele. Uma loira de Connecticut. E ela tá grávida. Muito grávida. Dá pra ver. Teve um silêncio breve, como se cobrisse o microfone. Depois voltou com a voz tremendo entre raiva e dor. Ele fez um brinde enorme segurando a mão dela, falando de fechar ciclos, de como esse Natal era especial, de como eles estavam empolgados para formar uma família. Baixou a voz até um sussurro carregado de vergonha. Ele fez isso para me humilhar. Sabia que eu ia estar aqui. Perguntou se você ia vir. Minha família inteira viu. Minha mãe não para de me olhar com uma cara estranha. Meu pai saiu da sala. Todo mundo finge que não tá acontecendo nada, mas isso é um massacre. Voltou a chorar sem controle. Depois algo mudou. O desespero dela girou para mim. O tom ficou suplicante, infantil. Eu preciso de você. Por favor. Agora eu vejo tudo claro. Ele é um monstro e você é minha pessoa. Por favor, me liga. Só fala comigo. Diz que vai ficar tudo bem. Nunca precisei tanto de você quanto agora. Por favor, Matias. A mensagem terminou. Ouvi 2 vezes. A primeira registrando os fatos. A noiva grávida. O espetáculo público. A humilhação cuidadosamente orquestrada. A segunda, ouvindo o que não tava lá. Não teve uma única desculpa. Não por ter me afastado. Não por
ter escolhido Sebastian, não por ter me tratado como um inconveniente. O arrependimento dela era completamente autorreferencial. Ela estava envergonhada. Ela tinha sido ingênua. Ela precisava de consolo. Eu não era uma pessoa nesse relato. Era uma ferramenta. Um kit de primeiros socorros emocional que ela tinha descartado quando achou que não precisava e que agora esperava encontrar intacto, completo e disponível, bem quando o estrago já estava feito. Não senti nada, nem alívio, nem satisfação, nem aquele impacto emocional que a gente espera quando finalmente tudo se encaixa. Não teve triunfo nenhum, só uma confirmação fria e definitiva. A mulher que falava naquela mensagem de voz era a verdadeira Valentina. A pessoa com quem tinha compartilhado minha vida durante anos tinha sido na verdade uma fachada cuidadosamente construída. Por trás dela estava alguém desesperado, focado unicamente em si mesmo, convencido de que o mundo devia algo para ela. Essa era a realidade. Apaguei a mensagem de voz. Não devolvi a ligação. As mensagens começaram a chegar na manhã de Natal. Valentina, 9h14 da manhã. Você recebeu minha mensagem? Tô muito mal com tudo isso. Valentina, 11h02 da manhã. Não acredito que você tá me ignorando no Natal. Isso é cruel. Valentina, 14h48 da tarde. Minha família tá perguntando por você. Não sei o que dizer pra eles. Você tá deixando tudo mais difícil. A troca de responsabilidades foi imediata e quase impressionante. De repente, eu era o cruel. Eu era quem complicava as coisas. As decisões dela, os atos dela tinham desaparecido completamente do relato. Me imaginei a cena com clareza. Ela sentada entre papéis de presente rasgados, envolta na compaixão da família, construindo uma nova versão dos fatos onde era vítima de dois homens insensíveis. Não bloqueei ela. Observei como a história se desenvolvia em tempo real, como se estivesse lendo um drama mal escrito que avançava sem sutileza nem autocrítica. O ponto culminante chegou tarde, na noite do dia 26. Valentina, 22h17 da noite. Então é isso? Você vai desaparecer depois de 4 anos? Tô destroçada aqui e você age com tanta frieza. Você sempre faz isso quando as coisas ficam emocionalmente difíceis. Foge, se fecha. Sebastian tinha razão sobre você. Dizia que você era passivo, que nunca lutaria por nada. Acho que ele viu isso também. Ali estava a máscara caída por completo. A raiva, o ataque direto, a frase tirada literalmente do outro lado. Sebastian tinha razão sobre você. Essa frase ficou suspensa no ar digital, tóxica e reveladora. Confirmava tudo. Eles não tinham se limitado a conversar. Tinham analisado nosso relacionamento. Eu tinha sido tema de conversa entre eles. Ela tinha ouvido eles me criticar. Tinha guardado essas palavras e agora as usava como arma. E de forma inesperada, senti paz. Essa mensagem foi o verdadeiro presente. A liberação final. Me mostrou o último canto oculto da falta de respeito dela. Não sobrava mais nada para descobrir. Meus dedos ficaram parados sobre a tela. Esse era o momento de responder, mas não com raiva nem com explicações longas. Bastava uma afirmação simples, objetiva, definitiva, um reflexo da própria narrativa dela. Escrevi 3 frases. Li com calma. Eram precisas, serenas, fechadas. Não continham emoção nem compaixão. Também não deixavam espaço para réplica. Não eram um debate. Eram uma porta se fechando. Apertei enviar. Eu, 22h23 da noite. Ouvi suas mensagens. O que aconteceu com Sebastian parece exatamente o que você pediu. Uma oportunidade de conversar. Você teve. Eu já segui em frente. Não me contate mais. Então, e só então, bloqueei o número dela. Fui para a sala onde Rodrigo assistia um jogo de basquete sem tirar os olhos da tela. Você parece mais leve, murmurou. Eu respondi. E era verdade. O vínculo tinha se cortado. O silêncio que chegou depois não era uma espera nem um vazio desconfortável. Era simplesmente silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, me pertencia completamente. Esse silêncio não estava vazio. Estava cheio, denso, estável, carregado de uma calma que não conhecia há anos. Era o som de um alarme constante que finalmente se apagava. Fiquei na casa do Rodrigo por uma semana. Pouco a pouco comecei a me recompor. A primeira coisa que fiz foi procurar um apartamento novo, moderno, compacto, de um quarto no centro, com vista pro rio e sem memórias incrustadas nas paredes. Não parecia uma casa, parecia um centro de operações para uma vida nova. E eu gostei disso. Me joguei no trabalho. O projeto que tinha deixado de lado enquanto planejava a surpresa de Natal recebeu de uma vez toda a minha atenção. Chegava primeiro no escritório e saía por último. A concentração era absoluta. Em meados de janeiro, minha chefe, uma mulher observadora chamada Daniela, me chamou no escritório dela. Não sei o que você fez com o Matias relaxado do último trimestre, disse entrelaçando os dedos, mas quero que esse fique. A proposta chegou num momento inesperado, quase cirúrgico na precisão. Queremos que você lidere a equipe de ligação da nova divisão aeroespacial, me disse minha superior com um tom medido, mas claramente satisfeito. É uma promoção importante. Implica mais responsabilidade, visibilidade
amizade direta com os clientes e uma viagem para sede em Seattle o mês que vem. Te interessa? A pergunta era quase retórica, mas ainda assim precisava ser formulada. Uma promoção, viagens, novos desafios, uma razão concreta para ficar no escritório até tarde sem ter que justificar cada minuto. Não era que eu estava fugindo de algo, mas também não ia fingir que não agradecia ter uma estrutura firme para me agarrar. Com certeza, respondi. Claro que me interessa, disse convencido. Pela primeira vez em semanas senti que algo avançava na direção certa. Bloquear Valentina não parou o fluxo de tentativas de me alcançar, simplesmente transformou elas. Mudaram de formato, de intermediários, de tom. Onde antes tinha mensagens diretas, agora apareciam rodeios. Uma semana depois do ano novo, o telefone vibrou sobre a mesa da cozinha. Na tela apareceu o nome de Marcela, a mãe dela. Fiquei olhando por vários segundos. Marcela sempre tinha sido gentil comigo, até afetuosa, talvez demais. Daquelas pessoas que confundem proximidade com direito de opinar. Senti aquele impulso aprendido de atender, de ser correto, de não gerar conflito. Mas então lembrei da mensagem de voz, do tom, das palavras, do fundo real por trás da preocupação fingida. Deixei tocar até o fim. Matias, querido, sou a Marcela, disse no correio de voz. Todo mundo tá muito preocupado com você. Valentina tá em pedaços. Não come, não dorme. Sei que ela cometeu um erro, algo bobo, mas o que é o amor sem perdão? Ela precisa de você. Esse é o momento de estar ao lado da sua mulher. Liga pra ela. Vamos resolver isso, por favor. Um erro bobo. A frase ficou suspensa no ar como um cheiro desagradável. Foi como abrir uma porta que levava a um corredor completo de desculpas, minimizações e silêncios convenientes. Ali estava a origem de muita coisa. Esse ecossistema emocional era o que tinha normalizado o dano, desde que viesse disfarçado de arrependimento. Ouvi a mensagem completa, respirei fundo e apaguei. Não passou muito tempo antes de aparecer a próxima mensageira. A que eu sabia que chegaria cedo ou tarde. Camila, a melhor amiga dela. A mensagem chegou no dia 12 de janeiro. Direta, sem cumprimento. Qual é a sua, Matias? Você abandonou a Valentina depois do que aquele idiota do Sebastian fez com ela. Ela tá arrasada. Sim, ela errou, mas você tá sendo cruel. 4 anos construindo uma vida com você e você joga fora por uma noite. Homens de verdade lutam pelos relacionamentos deles. Liga pra ela. Li uma vez só. Não respondi. Salvei o contato como Camila, tóxica, e bloqueei. Homens de verdade lutam pelos relacionamentos deles. A frase me acompanhou por dias. Repetia mentalmente enquanto dirigia, enquanto trabalhava, enquanto fazia compras. Eu tinha lutado. Tinha lutado com paciência, com atenção, com compromisso. Tinha lutado planejando surpresas, ouvindo, estando presente, mesmo quando não era confortável. O que ela queria dizer era outra coisa, que homens de verdade aceitam o desprezo em silêncio, que se adaptam, que cedem, que aguentam. Eu não estava mais disposto a seguir essa definição. A tentativa mais elaborada chegou no começo de fevereiro. Um e-mail enviado para um endereço do trabalho que eu quase não usava mais. O assunto dizia: por favor, Matias, não sei se você vai ler isso, mas espero que sim. Dizia que estava em terapia, que a terapeuta tinha ajudado ela a entender o padrão de autossabotagem dela, que quando se aproximava da felicidade, sentia medo e destruía tudo, que o que tinha feito não refletia os sentimentos dela por mim, mas as inseguranças mais profundas dela. Dizia que tinha arruinado a melhor coisa que tinha acontecido com ela por medo do quanto me amava, que Sebastian era um homem vazio, superficial, e que ficar com ele só tinha mostrado o contraste com o que eu representava. Estabilidade, bondade, força silenciosa. Esclarecia que não estava pedindo pra voltar, só uma conversa, uma desculpa cara a cara. Fechamento emocional pros dois. Você deve isso a si mesmo, escreveu. Algo tão bonito não deveria terminar com uma mensagem. Era uma atuação mais polida, as palavras certas, os conceitos aprendidos. Terapia, processo, fechamento, crescimento. Até tentava me pegar numa armadilha lógica, me fazer acreditar que me negar era uma forma de fugir, mas o centro continuava sendo o mesmo. Eu, minha dor, meu processo, minha necessidade de redenção. Meu papel era ouvir, validar e permitir que ela se sentisse melhor consigo mesma. Não respondi. Criei um filtro automático para que qualquer e-mail vindo do domínio dela fosse direto pro lixo. Foi um ato simples, quase administrativo, mas pareceu definitivo, limpo. Meu verdadeiro fechamento não veio de uma conversa pendente, veio dos novos ritmos da minha vida, da calma de um apartamento organizado, de chegar em casa e saber que ninguém ia me reprovar nada, do desafio real de um novo cargo que exigia atenção e concentração, dos sábados de manhã numa academia de escalada, esgotado fisicamente mas leve por dentro, em vez de cafés da manhã sociais que sempre me deixavam cansado, de voltar a ligar pros amigos que tinha ido deixando de lado e descobrir que continuavam lá. Avançava sem dramatismos, sem grandes declarações, dia a dia, construindo uma vida que não girava ao redor de outra pessoa. Valentina ia se transformando num recuerdo distante
distante, desconfortável, como uma doença passada da qual já não sobrava rastro físico, até que apareceu o casamento. O convite pro casamento do Felipe e da Antônia tinha chegado meses atrás, quando Valentina e eu ainda éramos um casal. Felipe era meu amigo desde a faculdade. Antônia tinha se aproximado da Valentina quase por inércia. Eu tinha confirmado presença para dois sem pensar muito. Entre o trabalho novo e a mudança, tinha esquecido. Até que no final de abril chegou o lembrete. Não vemos a hora de celebrar com você e com a Valentina. Foi o primeiro choque real com o mundo exterior. A primeira prova pública. Não ir teria sido fácil, confortável, mas algo dentro de mim se negou. Me esconder era o que eu fazia antes. Me reduzir para não incomodar. Esse homem não existia mais. Escrevi para Antônia uma mensagem breve e respeitosa, explicando que Valentina e eu não estávamos mais juntos, desejando felicidade e deixando claro que entenderia se não tivesse mais lugar para acompanhante. Até me ofereci para não ir. A ligação foi imediata. Matias, você tá bem? Claro que continua convidado. O Felipe ia ficar arrasado se você não fosse. Vem, vai te fazer bem. Então fui. Comprei um terno novo que ficava melhor e fui sozinho. O casamento aconteceu num vinhedo a pouco mais de 1 hora ao norte da cidade. Era uma tarde de maio impecável, daquelas que parecem desenhadas para fotos perfeitas. Quando cheguei no terraço onde acontecia o coquetel, com uma taça de champanhe na mão, vi ela. Estava de pé perto da Camila e outras pessoas do círculo próximo dela. A primeira coisa que percebi foi que estava mais magra. A risada dela, provocada por algum comentário da Camila. Sou alta demais, quase forçada, com um fio que eu não lembrava. Usava um vestido que reconheci na hora. Tinha comprado pro casamento do ano anterior, aquele que fomos juntos e que ela passou toda a volta criticando cada decisão da noiva. Os olhos dela percorriam o lugar sem parar, inquietos, como se procurassem algo, até me encontrarem. A expressão do rosto dela mudou em segundos. Primeiro surpresa, depois uma faísca de esperança mal disfarçada, e finalmente uma careta de dor ensaiada, quase teatral. Ela se inclinou para Camila e sussurrou algo no ouvido. Camila virou a cabeça e me lançou um olhar hostil. Respondi com um gesto breve e neutro, apenas um aceno educado, e me virei para procurar o Felipe. Dei um tapinha nas costas dele, genuinamente feliz por ele e pelo casamento. Achei que seria só isso, um reconhecimento silencioso, uma noite inteira sem ter que trocar palavras com ela. Me enganei. Ela me interceptou perto do muro de pedra que dava pro vinhedo, bem quando o sol começava a se esconder atrás das colinas. Era evidente que vinha se preparando para esse momento a tempo, animada por mais de uma taça de vinho. Matias, disse com voz suave, trêmula, aquele tom aprendido em terapia. Valentina, respondi com educação, como se falasse com uma colega distante. Você tá bem, disse como se fosse uma reprovação. Obrigado. Você também, respondi, uma cortesia social inofensiva, uma mentira pequena e necessária. As formalidades sumiram rápido. Deu um passo mais perto, examinando meu rosto, procurando rastros de raiva, tristeza, nostalgia, qualquer emoção a qual pudesse se agarrar. Não encontrou nada além de distância tranquila. Isso a desestabilizou. Recebi sua mensagem, disse com a voz ainda mais frágil. Foi muito frio, Matias. Depois de tudo que vivemos, você me dispensou assim. Tomei um gole de champanhe antes de responder. Só expus um fato. Não sobrava nada para conversar. Essa frase bastou para acender um lampejo da raiva antiga. A gente ficou junto 4 anos. Sussurrou com intensidade. Conversamos sobre casar e você foi embora sem brigar, sem lutar por nada. Suas decisões foram claras, disse sem alterar o tom. Respeitei elas. Me afastei exatamente da situação que você queria. Essa não era a situação que eu queria, replicou. Só precisava fechar o passado para poder estar com você de verdade. Você não entendeu. Olhei diretamente para ela pela primeira vez. Eu entendi, respondi. Você queria explorar uma possibilidade com o Sebastian sem a inconveniência de eu estar presente. Entendi e agi de acordo. Não tem confusão aqui, Valentina. A verdade, dita sem rancor nem dramatismo, tirou o ar dela. Os olhos encheram de lágrimas exageradas. Ele me usou, me humilhou. Minha família viu tudo. Nunca me senti tão sozinha. Esperei. Ela aguardava que eu dissesse o que sempre dizia. Que consolasse, que pedisse desculpas por algo que não me cabia. Não disse nada. O silêncio ficou espesso, desconfortável. As lágrimas secaram, frustradas. É isso? Perguntou finalmente. Você não sente nada depois de tudo que tivemos? Esse era o momento. Não numa mensagem nem numa ligação, mas ali, sob a luz dourada do pôr do sol. Eu sinto, disse com cuidado, que a pessoa com quem me comprometi não existe mais. As decisões que você tomou revelaram isso. Eu tô construindo uma vida que não inclui nem a memória dela nem as consequências das escolhas dela. O que você sente ou precisa não é mais moeda válida para mim. Piscou desconcertada com a linguagem. Moeda? O que significa isso? Não sou uma transação. Significa, respondi com uma calma que beirava a ironia, que você tá pedindo para eu investir energia emocional em algo que já me levou à falência uma vez.
Essa conta tá fechada. Agora me concentro em investimentos que geram valor. A compreensão chegou junto com uma última tentativa de desprezo. Valor. Tipo sua promozinha? A Camila me contou. Você acha que isso te faz feliz? Você só se esconde no trabalho. Você tá sozinho. Naquele instante apareceu Daniela, minha chefe, se integrando à conversa com naturalidade. Apoiou uma mão no meu braço. Um gesto profissional e próximo. Matias, desculpa a interrupção. O responsável da equipe acabou de chegar e quer te conhecer antes da segunda. Em um minuto, sorri com sinceridade. Claro que sim. Voltei a olhar para Valentina. O rosto dela tava pálido. Observava Daniela, segura e tranquila. Ouvia o nome do cliente importante e via como eu me movia com conforto num mundo que não pertencia mais a ela. Com licença, disse com cortesia definitiva. Me afastei junto com a Daniela sem virar a cabeça. Não foi um gesto calculado nem uma demonstração de orgulho. Simplesmente não tinha mais nada para observar. O que ficava para trás não tinha mais peso. Enquanto avançávamos entre os convidados, entendi que não precisava confirmar mais nada. O passado tinha deixado de ter voz. O murmúrio da conversa geral se impôs sobre qualquer pensamento residual. O evento seguia seu curso alheio a dramas pessoais, como sempre acontece quando uma etapa termina e o mundo não para por isso. Ouvi a Daniela falar do projeto, da equipe, dos próximos desafios. Eu acenava, atento, presente. Ali estava meu foco. Atrás de mim ficava alguém agarrado a uma versão antiga de mim, a uma história que não se sustentava mais. Não tinha rancor, nem triunfo, nem satisfação nisso. Só uma constatação serena, e a gente não caminhava mais na mesma direção. A música subiu de volume e os convidados começaram a se dirigir pro interior para jantar. Cumprimentei alguns conhecidos, apertei mãos, troquei sorrisos autênticos. Tudo parecia leve, organizado, no lugar. O passado não foi embora com estrondo nem com lágrimas. Simplesmente ficou para trás. Como ficam as coisas que já cumpriram sua função. E enquanto avançava para uma conversa que importava, entendi que não fazia falta fechar porta nenhuma com dramatismo quando na verdade ela já tinha deixado de existir.